Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Daniela Paz, terapeuta holística, e segunda-feira é dia de previsão da semana. Toda segunda-feira eu transmito a previsão da semana aqui pelo meu Instagram, Instituto Dani Paz Terapia, e posteriormente também pelo YouTube. Essa previsão costuma ser de manhã na segunda-feira, mas essa semana já começou com tudo. E só agora que eu tô parando para fazer a previsão. Mas vamos lá, vamos entender o que energeticamente o universo tá trazendo nessa semana, que iniciou ontem, domingo, dia 15 de setembro, e vai até o próximo sábado, 21 de setembro de 2024. Olá, Mariana! Duas Marianas, Mariana Frois e Mariana Passos. Bom dia, boa tarde já. Tudo ótimo por aqui, como vocês estão? E vamos entender o que energeticamente está acontecendo, o que o universo está trazendo nessa semana de 15 a 21 de setembro. E no final da semana estamos já entrando na primavera. E vamos ver o que vem por aí. Essa previsão é feita com o Feng Shui arquétipo, esse tarô todo canalizado e todo baseado nos 5 elementos que regem a Terra, toda a natureza, inclusive a nossa natureza humana, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque todos esses elementos também estão em nós. Nós somos um fractal do todo, um fractal de Gaia nesse avatar físico e um fractal do cosmo, um fractal da energia da criação. Sempre tive vontade de aprender sobre o tarô, a Mariana tá falando. Mari, eu tenho cursos de tarô, depois me chama no WhatsApp que a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas a gente tem curso de tarô e diversos oráculos, e alguns oráculos que estão disponíveis também pelo Hotmart, aqui no Linktree da biografia. O tarô é incrível, uma ferramenta de muito autoconhecimento e direcionamento, através do entendimento dessas energias e desses arquétipos que já estão impregnados ali no inconsciente coletivo, qual nós temos um acesso oculto, tá bom? Mas me chama e a gente conversa. Vamos lá, energia da semana, de 15 a 21, no início, meio, no final dessa semana, um conselho e uma conclusão. Vamos entender essa semana. Uma semana de uma energia muito bacana, mas com grandes aprendizados, tá? Então, assim, a gente começa essa semana num fogo positivo que fala de boa saúde e vitalidade. Então, essa conotação fala de transmutação de processos negativos, e ela é muito focada no corpo físico, porque ela tem um plus, um acoplamento de elemento terra nesse trigrama que ela está localizada. Então, fala da transmutação de processos negativos, inclusive processos negativos que afetam o nosso corpo físico. Então, é uma semana boa para curar processos do corpo e também questões de trabalho, questões aqui do plano físico. E a gente tem uma força de vontade, uma energia para essas curas e realização fora do comum. Então, é uma semana que a gente inicia muito inspirado e muito conectado às questões que estão à nossa volta, tudo que está acontecendo aqui na nossa vida, no plano físico, no nosso corpo, e é uma semana de uma energia muito positiva para essa organização de corpo, mente, emoções e da vida em todos os seus aspectos. No meio da semana, na quarta-feira, a gente está no ápice da energia do centro. E essa energia do centro também se refere ao elemento terra. Então, um momento que a gente se sente organizado, centrado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Semana de resoluções a nível físico, semana de colocar a vida em ordem, semana de um empurrãozinho que o universo nos ajuda
a organizar a vida aqui no plano físico. Então, fazer aquele balanço financeiro, organizar o que precisa pagar, o que precisa entrar semana, de repente rever o currículo, reorganizar a vida profissional, organizar a página do LinkedIn para vocês estarem prontos, abertos às novas possibilidades. Semana de marcar aquele check-up, sabe? Semana de check-up tanto físico quanto uma revisão no nosso carro. É uma semana que a gente está super conectada com o plano físico e as questões que nos cercam aqui nesse plano. E uma semana de uma energia bacana para essas resoluções, tá bom? Final da semana, na sexta-feira, a gente entra no ápice da energia do tigre. Aí a gente sai do elemento terra e vai para o elemento metal. E o tigre fala da clareza mental e o discernimento. O tigre também nos ajuda com as nossas estratégias mentais, emocionais, para tudo aquilo que a gente precisa ainda organizar e manifestar aqui no plano físico. Então, uma semana, gente, que a gente tá super conectado aqui com o nosso dia a dia, os afazeres, os compromissos, tá? E uma semana que a gente fecha, inclusive, com uma clareza a tudo aquilo que a gente movimentou, tudo aquilo que a gente cuidou nessa semana, o que fica de clareza, o que ainda precisa de um novo rumo, uma nova estratégia e o entendimento de modo geral acerca dos aspectos da nossa vida e o que precisa ser alterado, ser revisto, ser modificado, tá? Agora, ali no conselho e na conclusão, que vem esses aprendizados. A gente tem no nosso conselho e conclusão, ao contrário da energia da semana, que tá super bacana, super positivo, uma semana de entendimento e organização da vida aqui no plano físico. Nós temos um metal negativo aqui, um fogo negativo como lição e aprendizado da semana. E aqui, essa energia, ela fala da necessidade de vencer o desequilíbrio, a procrastinação e trazer um movimento positivo para a nossa vida. Então, esse conselho e essa conclusão vem nos dizer que caso a gente continue encostado na nossa zona de conforto, sem trazer a movimentação, as curas necessárias, a gente pode entrar num processo de estresse profundo, preocupações e até um alerta para uma melancolia profunda que vem da falta de clareza e entendimento. E assim, tudo aquilo que a gente posterga, que a gente vai empurrando com a barriga, que a gente não toma a nossa força, o nosso poder para trazer essas resoluções, são questões que sempre retornam e acabam se tornando verdadeiros fardos na nossa vida. Então é o momento de entender, de parar, de refletir, de tomar essa força, de olhar ao redor e em todos os aspectos da sua vida, com muita amorosidade, com muita atenção, entendendo o que precisa ser melhorado, o que precisa ser acertado, o que precisa ser entendido para ser modificado. E a necessidade de não deixar para depois, de trazer para o presente essas resoluções, sabe? Então, assim, é um tempo de sacudir a poeira, de tomar nossa força, de não deixar para amanhã o que precisa ser resolvido hoje, sabe? Então o universo te traz toda a energia necessária, tudo aquilo que você precisa para que a vida flua, para que você consiga organizar os seus projetos, colocar as coisas em ordem. Agora, 50% é tudo isso que o universo está trazendo, os outros 50% é a sua parte em relação a isso. E muitas vezes, para a gente resolver entender o que precisa ser entendido e resolver movimentar a vida, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Olhar para algumas questões que nem sempre são confortáveis, fazer um movimento que nem sempre você está com vontade, mas que é necessário. Tá? Então é um momento de
resolver as questões do plano físico. É o momento de você olhar para as coisas que estão abertas na sua vida e buscar resolver, para você evitar que essas situações se tornem fardos. Então, é o momento de você olhar para a sua vida familiar, entender o que precisa ser perdoado, o que precisa ser ajustado para que esses convívios sigam em plenitude, em abundância. É o momento de você olhar para a sua vida profissional e financeira e rever. Será que você está de fato no seu propósito divino? Será que hoje esse trabalho te traz realização? Porque deveria. Se você for pensar, a maior parte do nosso dia, a maior parte da nossa vida, nós estamos dedicados ao trabalho. Então isso precisa ser realizador, precisa ser prazeroso. Você precisa sentir que você está contribuindo positivamente, que é o seu propósito divino e que você o faz. A gente precisa buscar prazer, realização naquilo que a gente faz, para que a gente possa dar o nosso melhor e fazer a diferença na vida daqueles que nos conectam a nós, daqueles que dependem de nós, seja como companheiro de trabalho, seja como a força ali do lado, seja como arrimo, né? Então é o momento de você cuidar das questões físicas. E o seu corpo físico? O que o seu corpo tem a te dizer agora? Porque o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Então não é hora de você continuar deixando para lá algumas dores, alguns desconfortos. De repente é hora de você olhar para isso em todos os níveis. O que o seu corpo está querendo dizer? E se tem alguma dor, se tem alguma cristalização física, por que não agendar uma consulta e ir no médico e buscar um exame e depois você decide de que forma que você vai tratar? Mas você precisa olhar as dores também do seu corpo. Gratidão, as duas Mares, Mariana Passos falando, Dani, grandes reflexões e curas para nossa vida, gratidão. Mariana Freud dizendo, Dani, você é muito linda, gratidão, gratidão. Eu fico muito feliz, gente, com os elogios. Obrigada. E é isso, e buscar não procrastinar, buscar esses movimentos necessários, sabe? Então é uma semana para refletir, aproveitar essa energia e movimentar tudo isso que precisa ser movimentado, não postergar, não ficar empurrando com a barriga, né? É hora de tomar essa força, esse poder e fazer acontecer. E fazer por você, fazer pelo seu propósito, fazer pela sua saúde, fazer pelo seu dia a dia, né? Então é hora de se atentar a tudo aquilo que o universo traz, seja no seu corpo, no seu trabalho, na sua vida financeira. O que será que o universo está querendo trazer para a gente? O que será que a gente precisa modificar, movimentar na nossa vida e nas nossas escolhas? Então é uma semana de refletir, mas não somente, é refletir e movimentar, porque a gente tem uma duplicidade de elemento terra com fogo, que fala, vai, faz, acontece, olha a sua volta, o que precisa ser feito e para de deixar para depois. Para de empurrar a vida com a barriga. Então toma essa força e movimenta, faz o que precisa ser feito. E o que é necessário olhar nessa semana? A sua vida aqui nesse plano. Sua vida familiar, a sua vida amorosa, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Então o que está acontecendo nesses aspectos da sua vida? E o que precisa ser olhado, o que precisa ser movimentado, o que precisa ser curado? Então faça tudo isso acontecer. E lá no final da semana, quando a gente entra na energia do tigre, é aquele momento de entendimento. Aí sim é aquele momento mental, de reflexão, de entendimento. O que despertou em mim, o que foi feito em relação a tudo isso. O que eu ainda preciso melhorar e o que eu preciso de novas estratégias exatamente para eu conseguir adentrar esse processo de cura, tá bom? Então é uma semana de movimento, de ação e de muito entendimento. Agora, se você não tomar essa força, essa energia e não começar a movimentar,
a retaliação vai ser grande também, gente, nessa semana. Aí vem esse nosso conselho nessa conclusão, a cobrança do universo, dizendo, cara, não dá mais tempo. Para de ficar estagnado pensando, é um momento de ação, é um momento de agir, sabe? Sair um pouco da zona de conforto faz parte também. Então, assim, não dá mais para ficar parado, estagnado, esperando as coisas acontecer. É hora de você buscar esse movimento e fazer. Porque senão isso vai gerar estresse, dores de cabeça, irritação, esse peso e questões do dia a dia que não são resolvidas, se tornando um fardo pesado de ser carregado, tá? E até a longo prazo, até cristalização de doenças, que a gente sabe que tudo que a gente manifesta no nosso corpo físico nada mais é do que o resultado da nossa frequência, a soma dos nossos pensamentos e sentimentos e todos os padrões nocivos crônicos nesse nosso campo, né? E aí é aquele entendimento, eu criei, eu curo. E é uma semana de fazer acontecer. E aí, amanhã, dia 17, a gente tem um eclipse lunar. Sempre que a gente fala da lua, de eclipses lunares, a gente está falando da força feminina, trabalhando o nosso emocional. Então, emocionalmente, é um eclipse que fala de transformação emocional. Só que uma transformação emocional que vem através do movimento físico, sabe? Então, o que será que eu preciso movimentar a nível físico e que vai me trazer esse equilíbrio emocional? O que eu tô empurrando com a barriga e eu não tô conseguindo movimentar, e isso vai me trazer danos emocionais ao longo do tempo. Então a gente tem a possibilidade de adiantar esse processo, a possibilidade de operar mudanças a nível físico que vão trazer o equilíbrio também emocional, e lá no final da semana essas reflexões e esse entendimento a nível mental, né? Ver a Mariana, você parece minha mãe falando, é que eu sou mãe também, então vai ver que é isso. Mari, eu sou apaixonada pela lua, ela mostra como é o poder feminino. Exatamente. A lua tá completamente conectada com os nossos ciclos, principalmente com as mulheres e com esses ciclos femininos. Inclusive o nosso humor, a nossa fertilidade, tá tudo ligado à lua, né? Por isso que até essas mudanças muito repentinas, a gente fala, é uma pessoa que é de lua, porque a gente muda e o feminino é isso. É o tempo todo a mudança e a readaptação. Não é fácil não, né? Então, Mari, Dani, semana boa para dar andamento aos novos projetos. Exatamente, perfeito. É tirar do papel, não mais procrastinar nem empurrar com a barriga. É hora de trazer movimento a todas as coisas, sabe? De fazer acontecer, de dar andamento nos projetos, e todos eles, em todos os aspectos, de maneira ampla. Seja para sua vida familiar e amorosa, seja o planejamento das férias, da viagem. É hora de tirar da mente e começar a dar ação, dar movimento, fazer acontecer. Vida profissional e financeira. Então, assim, estou pensando em fazer alguma coisa nova. Então, para de pensar e começa a fazer. Então, você já andou pensando bastante. Então, começa a fazer. Quem sabe você já não começa a ver ali algum resultado e começa a sentir o que precisa de ajuste e tal. É uma semana de muito movimento. E lá no final da semana, na sexta e no sábado, chega esse entendimento mais profundo acerca de todo esse movimento, todas as questões, e inclusive a criação de novas estratégias, né? Para que as coisas fluam e deem certo. É isso mesmo. Vamos ver um arquétipo pessoal para essa semana. Então, de que forma que a gente pode se ajudar? Quando tá muito difícil, quando tá muito arrastado pra gente movimentar. Então, arquétipo pessoal, de que forma nós podemos nos ajudar essa semana para que de fato a gente concretize e tenha essa força de vontade inabalável para dar esse movimento na vida. Perfeito, uma frase de poder do nosso mestre Jesus. Eu sou
a porta aberta que ninguém pode fechar. Então essa frase ela é para grandeza, para alcance, para poder pessoal, para movimentação. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. E repita de forma chata, sabe? Até que o seu cérebro entenda que você é ilimitada, que você pode tudo, pode fazer, pode acontecer e pode transformar a sua vida. Então, para ânimo, para entusiasmo, para alcance, para grandeza, para movimentação, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. É hora de espalhar aqueles post-its. Coloca na agenda, coloca na mesa de trabalho, na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. E toda vez que você se deparar com essa frase de poder, repete 3 vezes, reafirmando. 3 é o número da manifestação. Então, toma essa força, essa grandeza, esse alcance, esse poder pessoal, para que você, de fato, faça, cumpra e manifeste tudo isso. Que aroma pode auxiliar? O cedro. Gente, o cedro ele é um aroma terroso, ele é um aroma masculino e ele fala muito dessa ligação céu e terra, tá? Ele é uma árvore muito grande, com raízes profundas e bem aterradas. Então ele fala pés no chão, cabeça voltada para o que é importante. O cedro também na antiguidade era uma maneira de alcançar a conexão com a espiritualidade. Então, esse aroma era muito usado para meditação, para se conectar com a espiritualidade. Além disso, ele é um desobstrutor, assim, nossa, não sei nem se existe essa palavra. Ele descongestiona a nossa mente, as nossas ideias, para que a gente consiga ter entendimento, expandir a consciência, auxilia a gente se conectar com os nossos mentores até para esclarecer as nossas dúvidas, tá? Então use e abuse do cedro. Cedro pode ser usado em perfuminho pessoal, em spray para ambiente. Você pode colocar algumas gotas. Ele é muito forte, então eu não te aconselho colocar muitas gotas, mas vamos dizer assim, vai para 30 ml, para um frasco de 30 ml. Dissolve cerca de 12 gotas de cedro em álcool de cereais ou até uma vodka e pode usar como perfume, faz aquele ritual. Passa no pulso, inala algumas vezes para você ativar o sistema límbico. Inala com um lado uma narina, depois com a outra, assim você ativa o sistema simpático e parasimpático e o sistema límbico, tá? Não é todo mundo que gosta do cheiro do cedro, eu sou uma que eu não sou uma grande fã, então eu aconselho você não fazer uma solução muito forte, deixa mais suave que ele já tem um cheirinho bem forte, bem marcante. Tá bom? Mas é fantástico para essa conexão mesmo, céu e terra, conexão com a espiritualidade, para expandir um pouco a mente, até se conectar com as respostas que você precisa. E vamos lá para a mensagem dos anjos, para fechar com chave de ouro aqui esse entendimento sobre a energia da semana. Sobre tudo que a gente trouxe e conversou hoje, uma mensagem dos anjos. E que energia que os anjos trazem no dia de hoje para que a gente possa tomar e utilizar na nossa vida e lembrar toda semana. Eu sou o anjo que desce para acalmar os seus antigos medos. Você sente? Eu curo-o por dentro, enchendo seu coração com a minha energia. Fique tranquilo. Agora tem a minha ajuda e tudo irá bem se atuar com confiança e energia positiva. Um anjo de fogo. Então confia e vai. Toca os seus projetos, tira do papel, não deixa para amanhã aquilo que você precisa resolver hoje, tá? Então,
uma semana para se conectar com o plano físico e com as resoluções, como disse a Mariana, tirar os projetos do papel, dar andamento a novos projetos e de analisar a nossa vida como um todo, inclusive que aspectos que precisam de uma movimentação e de um equilíbrio. E a gente tem aqui um anjo de fogo, que também fala dessa movimentação e dessa transmutação, tá bom? Trazendo confiança e energia positiva. E é isso, gente. Então, que seja uma semana maravilhosa e que, de fato, a gente consiga se conectar com essa força e fazer o que precisa ser feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E até a próxima.